Tudo bem, minha gente? Estou aqui para falar de Deus, falar do amor, falar das grandezas do Senhor. Como vocês já sabem, os vídeos que eu gravo é um pouco mais diferente, porque eu tenho passado para vocês algo que Deus tem me mostrado de uma forma muito clara dentro da Escritura Sagrada. Eu acho que isso é importante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo de Moisés. Lembra aquele tabernáculo que foi colocado, que foi feito ali, que foi montado ali naquele deserto durante um tempão, né? Durante todo o tempo da peregrinação do povo de Deus. A gente nem imagina as grandes lições que a gente pode aprender com Deus através daquele tabernáculo. Porque uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: o Senhor Deus, ele fala para o seu povo através de figuras, através de símbolos, através de metáforas. Lembra quando o Senhor Jesus disse assim: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Então é claro que literalmente o Senhor não é uma porta. Então é disso que nós estamos falando. Nós vamos falar do simbolismo daquele tabernáculo lá do deserto, uma coisa milagrosa, assim como foi milagroso também a Arca de Noé, não é? Se a gente analisar a questão da Arca de Noé, a gente só pode compreender que o Senhor Deus tinha um plano muito forte ali na construção daquela arca, não só para aquela época, mas para apontar para o tempo de hoje, que é o tempo da igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra. Pode acreditar nisso, minha gente, que nós estamos vivendo os tempos finais, em que o Senhor Deus tem uma mensagem muito forte para poder passar para a gente. Nós vamos ver um pouco sobre o tabernáculo, mas antes eu queria passar uma ligeira reflexão que eu tenho. Isso aqui é para o povo de Deus, viu? Para a igreja. Aqueles que são da igreja vão entender o que eu estou falando, porque nós entendemos na Escritura Sagrada que depois que nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. O Espírito dele que está na igreja, que são todos aqueles que têm entregado a sua vida para Ele. Então o Espírito Santo é que guia a gente. Ele é o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Acontece que o passar dos tempos, a modernidade, a formalidade, a religiosidade tem desfigurado um pouco essa grande verdade, e hoje nós temos aí grandes ensinadores que ensinam coisas que acaba sendo pior, que acaba levando as pessoas, por exemplo, quanto mais perto a gente tiver desse plano de Deus, em que Ele é o Senhor e a gente é apenas servos dele, mais a gente vai conseguir ser vencedor aqui na terra. Mas o que a gente tem visto é o contrário. São doutores da lei tentando colocar na cabeça das pessoas para eles falarem assim: não, você tem que aceitar a realidade que a coisa mais importante para você é você mesmo, ou para a mulher a coisa mais importante para você é o seu marido, né? E o homem, né? O homem dizendo para a mulher: olha, você é o meu tudo nessa vida. Olha, se a gente colocar qualquer outra pessoa, isso eu estou falando de qualquer pessoa, como nosso tudo, o que sobrou para Deus, né? Deus é o nosso tudo. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o viver dele é Cristo e o morrer é ganho. Mas aí as pessoas pensam: não, mas eu também tenho que viver aqui na terra. Acontece que quanto mais perto eu estiver do Senhor Jesus, quanto mais eu compreender que eu sou servo dele, mais eu vou ser vencedor aqui. Mas exatamente essa pessoa que você está vendo aqui vai ser vencedora aqui na face da terra, em todas as coisas. O Senhor Jesus chegou a dizer assim: aqueles que deixam tudo para me seguir vai ganhar 100 vezes mais aqui na terra e depois a vida eterna. Lembra dessa fala do mestre, do Senhor Jesus? Então nós estamos aqui para falar do Senhor Jesus. E vamos para o tabernáculo. Vou mostrar um pequeno vídeo aqui, ó. Presta atenção aqui para você ver aqui, ó. Aqui nós estamos vendo o tabernáculo. Primeiro motivo, porque eu acredito que esse tabernáculo é uma figura da igreja, do Senhor Jesus e a sua igreja. Porque ele foi montado no deserto. Não foi? Ele foi montado no deserto. Onde é que a igreja está, no sentido espiritual falando hoje? No deserto. Nós estamos no deserto desse mundo, onde nós enfrentamos as piores dificuldades. Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse que nós estamos vendo agora é o altar do sacrifício. Quando o hebreu, né, o israelita, ele chegava para oferecer o sacrifício para o seu Deus, porque foi ensinado assim que quando ele cometesse qualquer tipo de
de pecado, que a sua consciência estivesse pesada, então ele iria então levar ali um animal, que era descrito ali, nós não vamos falar sobre esses animais, e ele ia até na porta, na entrada do tabernáculo, entregava para o sacerdote, e o sacerdote ia sacrificar esse animal exatamente aí nesse primeiro altar que a gente está vendo aí, o altar do sacrifício, que não precisa nem de entender muito para entender que esse altar aí representa Cristo e também representa a sua igreja, porque a igreja do Senhor hoje, a igreja de verdade, a igreja gloriosa, não estou falando de convenção, não estou falando de congregação, não estou falando de comunidade, de placas de igreja, estou falando assim, em todas estas igrejas, Deus vê uma igreja que é invisível aos homens, mas ela é visível para Deus. E esta igreja que está no meio de todas essas pessoas, então, todas essas pessoas que servem a Deus, que têm entregado sua vida para Cristo, elas então formam a verdadeira igreja, que será arrebatada não muito depois desses dias que eu estou falando aqui, pode ter certeza disso. Então, quando nós vemos esse altar, que o israelita vinha, trazia o seu animal e ele era, o sacerdote então sacrificava aquele animal e ele era queimado nesse altar, representando ali exatamente a vida do Senhor Jesus que foi dada por nós e a vida da igreja verdadeira que é dada também para servir, para pregar, para falar do amor de Deus, para viver com o Senhor aqui na face da terra. Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Olha, presta atenção que isso aqui é importante. Aí é o altar, né? Logo na frente, a gente vai ver aqui uma pia de bronze. Tá vendo a pia de bronze aqui, ó? Vamos dar uma paradinha aqui, chega mais perto, aqui. A pia de bronze, essa pia, depois que o sacerdote oferecia aquele sacrifício, então o sacerdote agora ia lá, porque com certeza, né? Ele então, essa pia ficava sempre cheia de água, e essa pia também, ela por ela ser de bronze, ela era como se fosse um espelho. Então ela tem significados importantíssimos, como a da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus pode ser qualquer pessoa que defrontar com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai mostrar, é como se estivesse na frente do espelho, ela vai mostrar para ele mesmo quem é ele mesmo. Por isso que eu falo para vocês que a palavra de Deus, ela foi escrita, né, por mais de 40 homens durante o período de mais ou menos 1500 anos, um milagre sobrenatural para mostrar para as pessoas a história sagrada. Um povo que caiu da presença de Deus, um Salvador único que é o Senhor Jesus e um povo salvo, que vivendo aqui na terra vive como uma luz, precisa viver como uma luz pela palavra de Deus. E então essa pia que representa a palavra de Deus, que a gente também está todos os dias sendo disciplinado por ela, essa pia então ela que nos purifica, que nos lava a palavra do Senhor através do sangue de Jesus, para que a gente possa então refletir para esse mundo o verdadeiro sacrifício do Senhor Jesus. Esse sacrifício que foi oferecido aí, para ele ter o valor, precisava do sacerdote continuamente estar ali lavando os pés e as mãos, lavando as mãos, me perdoe. Vamos ver mais aqui, ó. Gente, eu acho lindo isso aqui demais. Nós estamos diante de um tabernáculo que foi colocado ali no deserto, representando também Cristo e a sua igreja. Lembra quando o Senhor foi levado para o deserto? E a igreja também vive hoje a sua jornada nesse deserto, desse mundo cheio de pecados, de pessoas que perseguem. Já estamos na outra parte do tabernáculo. Deixa eu parar aqui um pouquinho para a gente entender. Olha só, aqui nós vemos a mesa com os pães da proposição, certo? E aqui nós vemos um candelabro que está iluminando tanto que fica até difícil de ver, né? Esse candelabro representa o Espírito Santo, isso aqui representa o alimento espiritual da nossa alma. Todos, lembra quando o Senhor Jesus falou? Aquele que não comer da minha carne, não tem parte comigo, que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então isso aqui também já apontava para isso aqui, ó, para Cristo e a sua igreja também, porque a igreja, ela está aqui se alimentando de Cristo, que era figurado por esses pães, que era só o sacerdote na época que poderia comer esses pães. E agora nós vamos para frente, que é a terceira parte. É um vídeo pequeno. Isso aqui é um vídeo bem pequeno, bem legal, né? Mas eu acho lindo, gente. Olha. Vamos entrar agora na última parte,
o que é chamado Santo dos Santos, e é onde estava a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus continuamente também na nossa vida. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Tá vendo aí? Vamos agora, exatamente agora, daqui a pouquinho vamos entrar. Olha aí o candelabro, sendo visto de mais perto aqui, ó. Vamos entrar agora no lugar santo dos santos. Glória seja o nome do Senhor. Parar aqui um pouquinho para me mostrar para vocês. Esse aqui é o altar do incenso. Esse altar ficava exatamente na entrada, na onde que entrava no último compartimento, que é o Santo dos Santos. E esse altar de incenso aqui representa as orações do povo de Deus continuamente para Deus, certo? Esse altar aqui era queimado 24 horas por dia, aquelas plantas aromáticas, e ficava subindo esse cheiro suave que a própria Bíblia fala que isso aqui representa a oração, a vida diária das pessoas que têm convertido a Deus, que têm amado o Senhor, que têm o prazer de estar conversando com o Senhor através do Espírito Santo, viu? Não é porque nós somos melhor, não. Através do Espírito Santo que Ele nos deu, então nós conversamos com Deus 24 horas por dia, até mesmo a hora que a gente está dormindo, nós cremos que o Espírito do Senhor está guardando a gente, certo? Bora para frente aqui para a gente entrar no último compartimento. Esse é o altar do incenso, a última peça do santo, do lugar santo. E agora, preparemos que vamos entrar no lugar Santo dos Santos. Eu acho maravilhoso, e o quanto que é simbólico, tanto que é Deus, em todas as histórias da Bíblia, Deus está apontando para Cristo e a sua igreja na face da terra. Procura uma igreja perto da sua casa para você compreender isso que eu estou falando para você aqui. Eu lembro quando eu me converti, uma pessoa me perguntou para mim o que se representava esse tabernáculo. Infelizmente, eu, como novo convertido, eu não tive como dar uma resposta para ela direito, mas hoje eu tenho o prazer de estar falando aqui. Quem sabe que essa pessoa vai ver esse vídeo agora, né? E eu poder explicar, que é um prazer de poder explicar que aquele tabernáculo, o milagre do tabernáculo que foi montado ali no deserto durante um tempo, e ele se locomovia de local, isso representando que o povo de Deus, a vida para Deus, ela não é uma coisa formal, ela vai estar sempre modificando. Então é isso, vamos embora para frente aqui, ó. Olha só, que nós estamos no último lugar, o último compartimento. Aqui, ó, veja bem, aqui está a tábua da lei, aquela que o Senhor Deus deu para Moisés, certo? Essas duas tábuas da lei. Aqui está também, nós vamos ver aqui a pouquinho, aquela vara de Arão que floresceu e o pote com o maná. E essa daqui é a Arca da Aliança. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver bem direitinho aqui, ó. Gente, essa arca tem um significado tão grande que uma certa vez ela foi roubada, foi para os filisteus, e os filisteus tiveram um problema sério. Olha aqui, a vara que floresceu. Isso aqui não é um milagre, minha gente. Aqui é o pote do maná, aquele maná que eles se alimentaram, um pouquinho, né, do pote do maná, que estava aqui também dentro dessa arca, que ela está do lado de fora, mas ficava lá dentro. E o milagre de Deus acontecendo aqui para o povo de Deus. Maravilhoso isso daqui, gente. Olha, isso daqui representa o Espírito Santo, a presença de Deus continuamente. Agora vamos dar uma voltadinha aqui, voltando para trás, tá vendo? O altar do incenso representa as orações do povo de Deus, falando com o Senhor através do Espírito Santo, depois que entregou a sua vida para Cristo. Aqui a mesa com os pães, que representa Cristo. Agora nós já estamos saindo já para poder fazer a finalização. E eu estou deixando aqui porque lá no final tem algo muito importante que eu quero mostrar para todos nós. Olha aí, essa mesa com os pães da proposição, e o sacerdote, só o sacerdote que podia se alimentar desse pão. Por isso que eu estou falando para você, a Santa Ceia não é para qualquer uma pessoa que chega na igreja, vou participar da Santa Ceia. Primeiro tem que compreender, tem que entender o que representa o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor na face da terra. A igreja são aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, desde o primeiro dia. Então, saindo agora, vamos para... Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, já na última parte. O altar do sacrifício,
A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai servir a Deus é passar pelo sacrifício, ou seja, a gente entrega a vida para Cristo. Aí esse sacrifício aqui representa exatamente a nossa conversão a Deus. E a gente passa então a se purificar aqui ó, na pia que representa a palavra de Deus. Todos os dias nos alimentamos. Agora começamos a ver de longe esse lindo tabernáculo. Tá vendo? Nós estamos saindo agora e a gente vai ver onde é que esse tabernáculo estava montado aqui, ó, no sopé do Monte Sinai. Tá vendo? Esse tabernáculo foi montado, esse aqui, mas ele era móvel. Sempre eles, quando mudava de local, lembra daquela nuvem que protegia eles? Lembra daquela luz que alumiava para eles? Então, era uma coluna de fogo e uma nuvem que conduzia esse povo. Tudo, aquilo ali não é um milagre para a gente ficar idolatrando, aquilo ali é para lembrar que aquilo ali representava a igreja do Senhor Jesus e o Senhor Jesus e a sua igreja nos dias atuais. Olhe para esse tabernáculo, que grandeza, e Deus pediu. Alguém podia perguntar para que isso? E interessante que ao redor desse tabernáculo aqui, não sei se a gente vai ver depois, mas era aí onde que os moradores ficavam, os israelitas, as tribos de Israel. E esse milagre do deserto, esse milagre do deserto representa o Senhor Jesus e a sua igreja na face da terra. Procura uma igreja, faz igual eu fiz, tá? Há 40 anos atrás, quando eu tinha 19 anos de idade, na minha mocidade, eu procurei uma igreja e me encontrei com o Senhor Jesus, estou vivendo para Deus e eu garanto para você, a vida eterna é garantida somente para aqueles que tiverem então entregado para o Senhor e tiver vivido aqui na terra como igreja do Senhor. Deus abençoe a todos.